O sucesso, a excelência, a competência, a dedicação, a superação, são todos esses adjetivos que vamos utilizando e que de facto são muito bem representados por José Mourinho em tudo aquilo que tem feito. É de facto uma grande satisfação para nós vermos um técnico português que faz questão sempre de evidenciar que é português com todo o orgulho, demonstrar esta competência ao longo do tempo e no fundo refletir também um pouquinho aquilo que nós temos dito a Escola Portuguesa dos Treinadores, que é no fundo esta capacidade de se interessar por tudo o que diz respeito ao treino ou que o envolve. E o José Mourinho é de facto uma figura que reúne muito bem essas valências todas, portanto é bem um representante muito digno e muito agradável do desporto em Portugal de uma forma geral e do futebol em particular, não é lógico. E até quando, quais é que são os limites deste treinador, até quando o que é que poderá ainda mais ganhar? Sabe que o José Mourinho é uma figura que tem uma característica dominante que é muito interessante, que é nunca se satisfazer com o que faz e nunca permitir que qualquer coisa que lhe corra menos bem o desanime. Pelo contrário, faz sempre de um sucesso um patamar para um novo sucesso e um insucesso relativo um espaço de reflexão para tentar ver onde é que esteve mal para as coisas correrem melhor. E portanto segue os desígnios do desporto, que é não ter limites. Portanto, para ele há sempre um novo desafio a fazer, há sempre um novo recorde a bater e no fundo isso também é a sua matriz e de algum modo é a satisfação de nós vermos que mesmo no alto rendimento e ao mais alto nível de exigência é possível manter esta matriz de não aceitar os limites, está sempre limites para superar e o desporto é isso mesmo, seja na história do desporto, seja em cada um de nós. Há explicação para olhando para o caso em Portugal, há explicação para um treinador que é campeão nacional ser tão contestado ou falar-se que poderá sair? Há explicação para uma coisa destas, como o caso de Vítor Pereira? Vamos lá ver, as estruturas são feitas de muita coisa e de muita gente e o sucesso, nós temos dito sempre isso, o sucesso tem que ser dividido, assim como o insucesso também tem que ser dividido. E neste sentido, o sucesso do Porto depende do seu treinador, mas também depende muito fortemente de uma estrutura que o envolve. Portanto, não é nada de estranhar que o Vítor Pereira continue o seu trabalho naturalmente mais 1, 2 ou 3 anos no mesmo clube ou que, sendo ele um dos elementos desse sucesso, que se entenda que possa haver outras soluções para aumentar as garantias desse sucesso. Portanto, isso são as estruturas do Porto é que dominarão esses relacionamentos internos das várias estruturas e, portanto, como eu digo, qualquer das situações é normal, ou seja, não é porque se ganha que está tudo bem, nem porque se perde que está tudo mal e o Porto fará a sua reflexão e continuará a se entender que essa estrutura fica bem servida com o Vítor Pereira ou eventualmente entenderá que há outras soluções de maior garantia para o sucesso e eventualmente refletirá até junto do próprio Vítor Pereira qual será a melhor solução para o futuro. Portanto, isso é normal e até pensamos que é salutar e pedagógico que não se faça a análise do desporto exclusivamente pelo resultado desportivo final. Há muitas variáveis a serem apreciadas e o Porto sempre fez isso, portanto não é de estranhar que o possa fazer mais uma vez, seja no sentido da continuidade, seja no sentido de qualquer alteração que entendam favorável. No Sporting, Sá Pinto é o grande responsável por esta mudança de rumo da equipa? O Sá Pinto tem uma característica muito particular, que é ser muito determinado e muito envolvente emocionalmente. Não nos temos que esquecer que a equipa foi estruturada pelo Domingos Paciência, que teve numa certa altura algum brilhantismo desportivo e uma qualidade de jogo muito importante, teve vários problemas, quer de lesões, quer de algumas relações internas que eventualmente não tenham sido tão saudáveis e que de alguma forma perturbaram o seu trabalho. Portanto, diremos que esta época desportiva é garantidamente o resultado da intervenção de 2 treinadores com perfis diferentes e que cada um deles deixou algum sedimento para aquilo que é a atualidade do Sporting e naturalmente que o Sá Pinto, na altura em que entrou, teve algum sucesso em algumas áreas, beneficiou de algum modo até na Liga Europa de algum encaminhamento já vinha sendo feito do Domingos e o trabalho dos treinadores é isso, deixou o seu sedimento no sentido positivo e negativo e o Sporting refletiu este ano isso. O Sá Pinto teve os seus méritos, o Domingos teve os seus méritos e cada um deles terá os seus méritos também. E como digo, isso, quem está internamente é que conhece bem os detalhes e poderá fazer essa apreciação com mais rigor do que nós por fora, que só temos normalmente uma parte dos dados para refletir. Jorge Jesus, tem condições para continuar no Benfica? A primeira época em que foi campeão, 2 épocas um bocado aquém das expectativas, será a solução ainda para o Benfica? Mais uma vez terá que ser internamente, nós de fora diremos que
o Jorge Jesus teve aspectos muito positivos no Benfica. Nós não nos podemos esquecer qual era a capacidade competitiva, quer interna, quer externamente, do Benfica até a entrada de Jorge Jesus. É evidente que houve muito reforço de qualidade dos jogadores, mas também é bem verdade que o Jorge Jesus valorizou extremamente uma quantidade grande de jogadores, e isso também é muito responsabilidade do trabalho dos treinadores, e portanto as contas têm que ser feitas dessa forma. Jorge Jesus teve aspectos muito positivos, a equipa evoluiu do ponto de vista estratégico ao longo destes anos, era uma equipa que tinha fortemente um tom de jogo e eventualmente ao longo do tempo foi reforçando todos os tons estratégicos do jogo, é uma equipa mais equilibrada, teve alguma quebra em algumas alturas, também houve alguns aspectos do envolvimento do futebol que eles reclamam como não têm sido favoráveis, portanto eles terão mais dados para fazer essa análise do que nós. Também acredito que as pessoas quando reclamam não seja só porque lhes apetece, é porque terão as suas razões de reclamação e eles conhecerão melhor do que nós, que estão por dentro das questões. De qualquer forma, em relação ao Jorge Jesus diretamente, consideramos que ele fez um trabalho muito positivo, que o saldo destas 3 épocas é muito positiva, e naturalmente que a conjuntura tem variáveis também que não se dominam muitas vezes, e portanto quem está por dentro é que terá que fazer a contabilidade. Eu penso que o Jorge Jesus não acabou o ciclo no Benfica se entenderem que ele deve continuar, tem muito para dar, se entenderem que há outras soluções mais interessantes. Penso que ele será parte interessada nessa reflexão, e ele próprio estará à disposição, seguramente, da sua entidade patronal para refletirem se a sua continuidade é benéfica ou não para ele e para o Benfica, como acontece sempre nestes casos. Tomar as decisões unilateralmente, seja a direção, seja ele, é que me parece que nesta fase não é importante, até porque ele tem mais um ano de contrato, e os treinadores têm essa generosidade de, junto às suas entidades patronais, refletirem, às vezes até para a sua própria saída. Portanto, acho que o Jesus estará disponível para fazer essa reflexão e continuará, se ele e o clube entenderem, ou ficará se ambos entenderem que é melhor a sua saída. Uma última pergunta, a época que Vilas Boas fez no Chelsea assim ainda meio, acaba por manchar um pouco e acaba por afetar aquilo que pode valer no mercado internacional, ou acha que ainda tem possibilidades de abraçar um projeto de grande envergadura, pelo menos, por exemplo, lá fora? Claro que tem, porque ele teve uma evidência de qualidade no Futebol Clube do Porto muito significativa, não foi só a questão dos títulos obtidos, foi a qualidade da equipa que realmente revelou o sentido estratégico muito poderoso, e eu acho que ele deixou essa marca. Naturalmente, chegando a uma estrutura que não tinha o suporte pessoal e institucional que ele teve no Futebol Clube do Porto, e as coisas não tendo resultado, poderá levantar alguma dúvida em grandes entidades, mas também quem contrata também tem que saber que corre riscos. Muitas vezes há treinadores também muito bem cotados e que em determinadas estruturas não resultam bem porque não se adaptam, porque têm uma filosofia de intervenção diferente daquilo que é a própria estrutura que o contrata, e portanto é sempre um risco a contratação de um treinador enquanto não está garantida a sua afirmação. O Vilas Boas terá, como disse, eu estou de acordo, alguma limitação nos olhos de algumas entidades que o contratam, mas outras não porão problema nisso e entenderão que a sua competência poderá ser válida, e portanto acho que ele vai ter um percurso muito interessante, como fez até certa altura. Teve este percalço, mas isso também, grandes treinadores do mundo muito reconhecidos tiveram percalços e depois retomaram a sua atividade normal, e eu penso que é o que vai acontecer com o André Vilas Boas.